nome do Senhor Jesus. Salmos de número 2. Salmos, o livro de número 2. Então, eu vou ler e os irmãos acompanhem atentamente. Salmo 2. Porque conspiram as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado nos céus se ergue. O Senhor zomba deles. Então lhes fala na sua ira, e no seu furor os confunde, dizendo: eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua propriedade. Tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás a um vaso de oleiro. Portanto, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no vosso caminho, pois em breve se inflamará sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Louvado. Tome assento, meus irmãos, apresentando ao Senhor uma salva de palmas bem calorosa nessa hora. Aleluia. Meus irmãos, veja este salmo. Diferente essa palavra, não é diferente? Versículo 1. Porque conspiram as nações e os povos tramam em vão. Salmista Davi, ele está inspirado pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 4, os apóstolos falam desses salmos, muito especialmente acerca do versículo 2, 3, 4, 5. O salmista está inspirado pelo Espírito Santo. Ele faz uma pergunta, soando na sua pergunta, a reparar pelo versículo 2: os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o ungido do Senhor. O que soa em sua pergunta é uma resposta parecida com a: não percam o vosso tempo, porque conspiram as nações e os povos tramam em vão. Porque conspiram as nações. Quando ele diz que os povos tramam em vão, ele está dizendo: vocês estão todos perdendo tempo. É uma perca de tempo o homem conspirar contra Deus, o homem achar que não deve satisfação a Deus, que não precisa dobrar os seus joelhos, nem mesmo para pedir perdão. Pedir perdão não por um só pecado cometido. Acha que não há necessidade de se humilhar aos pés de Jesus, nem mesmo para pedir perdão pelos seus muitos, incontáveis pecados. Mas por que conspiram as nações? O apóstolo Paulo já deixou claro, Filipenses capítulo 2, que chegará
que todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Assim sendo, é de uma insanidade sem tamanho. E eu batei meu peito. Se bem que nós temos de usar de compaixão por essa nossa sociedade. Quando uma atriz global abre a sua boca, balbucia os seus lábios e articula palavras de louco. Porque a Bíblia diz louco. Os loucos dizem que não há Deus. Mas uma mulher duplamente louca, quando o louco diz que não há Deus, está dizendo que não há Deus. Porque o rei desse século, disse a Bíblia, disse o apóstolo Paulo, cegou o entendimento dos homens, estão cegos, para que ao homem, para que a eles não resplandeça a luz do Evangelho. Nessa cegueira, mortos em seus delitos e pecados, o homem morto para com Deus, cego para com Deus, não consegue ver a luz de Cristo, quando poderia vê-la somente olhando. Diz Isaías: olhai para mim, sereis salvos, vós todos moradores da terra. Os homens não querem ao menos levantar a cabeça, estão dopados, seduzidos, embriagados por este mundo em que nós não podemos amá-lo. Porque tudo que é do mundo, a concupiscência da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. João disse: o mundo vai passar. Eu não quero amar algo que passa. Eu quero usufruir do que passa. Eu quero amar os meus filhos, minha esposa, meu amado pastor Marcos. Eu quero amar vocês, meus irmãos. Porque nós seremos vizinhos do céu, amém? Amém. Não seremos, não. Nós somos uma família. Vamos morar no mesmo quintal. Na casa de meu pai há muitas moradas. Claro. Cada um de nós temos o nosso quarto, mas a casa é uma só. Somos uma família. Estaremos todos reunidos na mansão celestial. Glória a Deus, aleluia. E se Jesus me dissesse: não haverá morada para você, eu digo: Senhor, deixe-me estar diante do seu trono. Mas você não vai ficar triste? Não vou ficar triste. E quando houver o julgamento no tribunal, você não vai ficar triste? Também não. E se você não tiver galardão nenhum, não vai ficar triste? Também não. E se ele me perguntasse, já sabendo mais, me perguntando a si mesmo, por que você não ficaria triste? Eu diria a ele o que disse minha esposa e minha filha no carro, lendo a história, pastor Marcos, de Richard Humbert, um judeu romeno que passou 14 anos preso na Romênia, em prisão comunista, simplesmente por exaltar Jesus acima do comunismo. Na época era crime. Comunismo acima de tudo. Eles, Jesus acima do comunismo. Lendo o livro Cristo em Cadeias Comunista, Richard Humbert, depois de décadas encontrando seu filho em uma visita, não reconhecia quase, já que o seu bigode estava aparente. Em 5 minutos conversando com o seu filho, o guarda batia na mesa, e acelerando a conversa para que acabasse rápido. Ele despede o seu filho, dizendo: meu filho, vai, não dá para conversarmos assim. 14 anos preso, ele torturado,
E uma das vezes dá só no seu pé e davam com cacetete e davam, seus pés ficaram inchados. Esse é o fato real. Richard Rubin veio ao Brasil em 2000, faleceu em 2001. Billy Graham inspirava-se em Richard Rubin, o homem cuja terra não foi digna de tê-lo. Mas ele disse: eu vou ficar. Ele era espancado para colocar no papel o endereço dos seus outros irmãos pastores, para que o comunismo fosse lá e prendesse também os outros seus irmãos pastores. Ele escrevia o endereço, e quando os guardas iam lá, no endereço não havia nenhum pastor, então ele apanhava muito mais. 14 anos, nunca entregou um irmão sequer para o comunismo. E como diz o pastor, na Rússia, lá a igreja subterrânea louvava a Deus. E eles serviam a Deus em prisão comunista. Os guardas ofereciam urina e diziam: agora a ceia, venham cear. E a urina, eles diziam: esse é o sangue de Cristo, bebam. Ofereciam fezes nas bandejas, e agora é o corpo de Cristo, bebam, comam no corpo. Era a festa dos guardas. E os seus pés, quando lhe deram aquelas pauladas, então lhe obrigaram a calçar os seus sapatos. E ele, com os pés inchados, os pés latejando no sapato, inchando os pés, dizia: agora você vai rodar por esse cômodo, correndo. E ele não podia suportar mais, porque não havia dormido, não deixavam dormir. E a sua cabeça batia numa parede, em outra parede, batia e dizia: louvado seja o nome do Senhor. Se esse é o preço que eu tenho de pagar para que a igreja continue viva, ele louvava a Deus. Mantinham de pé uma caixa guardada escura, com o som de estourar os tímpanos, dizendo: comunismo é bom, comunismo é bom, comunismo é bom, 24 horas, semana inteira, o mês inteiro. Eles de pé ficavam em uma caixa estreita, com pregos pontiagudos de frente e pregos pontiagudos em suas costas. Se ele caísse para trás, os pregos lhe perfuravam. Se fosse para frente, os pregos lhe perfuravam. Se ele fosse para dormir, se agachasse, ele era rasgado pelos pregos. Ele tinha que ficar de pé, acordado, não podia sentar, não podia dormir. E nesta época, quando eu comecei a ler esse livro, eu passava por grandes tribulações. Tribulações esta que eu passava. Isto há mais de 10 anos atrás. Eu tenho vergonha de dizer para você, tamanha tristeza que eu passei. Talvez não é tão vergonha, talvez não seja nem pela vergonha, mas por haver aqui jovens, crianças, adolescentes que têm um mínimo de compreensão. Eu não ficaria satisfeito de vê-los me ouvir falar o que eu havia passado, estava passando. Eu olhava para a história de Jó, eu dizia: Senhor, bem-aventurado foi Jó. Talvez Jó não queria, talvez Jó nunca desejaria passar pelo que eu passei. Eu dizia: Senhor. Então eu comecei a ler a história de Richard Rubin, e eu chorava, e quando eu achava que sofria, eu lia as histórias, e chorava, e meu coração compungia-se, e eu chorava, quebrantando dentro de mim, dizia: meu Deus, Richard Rubin sofreu infinitamente mais que eu. E uma noite no monte, pastor, eu disse: Senhor, é uma louca paixão por Jesus, e comovente com a sua história, eu agradecido estava, porque diante daquelas tribulações que eu passava, eu me via escorregando de uma forma ou de outra, eu não estava de forma lúcida, capaz de
deixei de amá-lo, eu nunca deixarei de amá-lo. Ele é o amor da minha vida, Ele é a paixão do meu coração, Ele é real satisfação do meu viver, Ele é a razão de eu estar aqui. Se não fosse Jesus ter ido ao Calvário, derramado o seu sangue, ser chicoteado, ser esbofeteado, sangrado ali, se não fosse Jesus ter a sua barba arrancada, as suas costas dilaceradas, as suas mãos perfuradas, os seus pés perfurados, o seu lado transpassado, se não fosse o meu bem-amado Jesus, eu não haveria de ser perdoado, eu não estaria perdoado, eu ainda estaria nos meus pecados, o meu nome não estaria no céu, mas estaria cravado nas paredes escuras e notícias de inferno, onde Satanás existe. Mas por causa desse Cristo, desse Jesus maravilhoso, e o seu sangue lavou os meus pecados, e minha alma está branca como a neve. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Ah, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, glorifica o nome de Jesus, irmão. Você está vivo, caminhando na mansão celestial, como diz louvor, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me peça aí, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Levantemos as mãos cansadas, querido. O pregador também está cansado, mas eu estou de pé e você sentado. Se eu tenho força para levantar as mãos, levanta a sua mão. Passa agora a mão lá corrente, que o banquete está posto e Jesus está te servindo. O garçom do céu, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, está com a sua bandeja, te oferecendo um presente. O que é que você quer? Peça, mas peça com a boca aberta e cheia. O salmista disse: peça, abre bem a tua boca, que eu a encherei. Mas Jesus não mandou pedir, mandou pedir a se vos disse ele, batei a se vos buscar e encontrarei, pois aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate se abre. Jesus disse: até agora, discípulos, vocês ficam babando vendo eu fazer sinais, mas eu não quero que vocês fiquem assim só me adorando, não. Eu quero ver vocês felizes. Vocês até agora não pediram nada. Peçam para que a minha e a vossa alegria seja completa. O macumbeiro cobra para mentir para aquele coitado que vai lá dar o seu dinheiro. Jesus não cobra nada e não mente, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Meu Senhor, Richard sofreu tudo isso. Oh meu Deus, a mineração no monte. Meu Deus, se eu tiver algum galardão, achando que tenho, se eu tiver algum galardão, dê tudo para a Richard Hummert. Por isso que quando chega lá, ele pergunta: se você não tiver galardão nenhum no tribunal de justiça, você não vai ficar triste, não. Lá eu já fiz um pedido para o meu tutel da Richard. Se não fosse o testemunho de Richard, eu nem aqui estaria. Olhe para cá. Quem se lembra do que Jesus disse ao ladrão? O ladrão rouba, 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 mata, 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 furta, furta, furta. Daqui a pouco está lá na cruz. Ele não fez nada. Até hoje o ladrão está lá com Jesus no paraíso, cheirando fumaça, querido. Passou raspando pelo inferno. E a labareda dos capetão: eu te pego, eu te pego, eu te pego. Não pega não. Jesus pegou ele primeiro. Eu te pego primeiro. E o Satanás lançou com a foice, mas não conseguiu tascar o ladrão para baixo das profundezas
Pentecostes, eu comecei a perder o fôlego, comecei a ficar sem fala, o meu sentido começou a querer desvanecer, e dentro de mim dizia: Jesus, tem misericórdia, retira-te de mim o teu Espírito, e saiu. Por isso que eu prego, pastor, por isso que eu prego, minhas irmãs, por isso que eu vim aqui falar. Foi em qualquer lugar da terra, fui em Jerusalém falar, lá onde Estevão foi preso e levado para fora para morrer, onde os discípulos estavam, não naquele lugar, eu estava no muro, mas do outro lado, foram presos. Depois o anjo soltou eles, disse: vai lá e volta na cara deles e diga a mensagem completa. Pegaram de novo, bateu de novo. Agora eu vou falar de Jesus lá em Jerusalém e quero ser tratado como estrela, a estrela louca, desvarrida. Lá em Hollywood diz que não teve elogio para Jesus, numa cidade sem Deus. Los Angeles está pegando fogo, e é o fogo do inferno, porque lugar que não tem Deus é um verdadeiro inferno. Mas eu estava lá buscando a Deus e queria ver a Jesus. Eu achava que veria assim, eu tinha que ser arrebatado, mas eu não entendi. Pedi para que o Espírito saísse. Quando eu pedi, ele saiu, de repente eu fiquei lúcido. Eu digo: nossa, meu Deus, nem eu sabia que Deus era tão real desse jeito. Eu estava lendo mais ou menos pelo que cria e lia. Hoje eu creio só porque eu tenho visto e vivido, como disse os discípulos. Não importa o que me aconteça em Jerusalém, meu filho transmitia pelo Facebook, mas quando os homens judeus ortodoxos, 3 deles adultos, viram que havia de ligar no celular e guardar no bolso, eles nos agrediram, deram soco nas costas, queriam me levar para um lugar solitário, mas Deus colocou 3 guardas, anjos de Deus, e não puderam nos tocar, porque eles sabiam que eu precisaria estar aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Eu estou livre, leve e solto, na presença de Jesus. Que eu disser aqui, tu não quiser pegar, tu vai perder a mesa, porque é só fogo de Pentecoste saindo da minha boca. Hoje a macumba não tem moral nesse lugar, hoje o pecado não tem moral nesse lugar, hoje os carpeiros do inferno vão ter que perdoar 1000 quilômetros longe da casa de cada um aqui, porque o nome de Jesus é o nome poderoso para repreender as enfermidades, para tirar toda a tristeza. Aliás, eu não sei se alguém triste nesse lugar, mas se tiver, eu vou lhe apertar o seu colarinho e vou expulsar essa tristeza no nome de Jesus. Tristeza não é coisa de cristão. Jesus disse em sua primeira mensagem em Nazaré, quando assumiu a tribuna, a Bíblia em Isaías capítulo 61, e disse com a sua boca santa: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para derramar. Levante a mão, levante a mão. Alegria no lugar da tristeza. Alegra o seu coração, alegra a sua alma. Mas irmão, é normal ficar triste. Você acha normal? Eu não acho. Mas Elias, problema de Elias. Eu não sou Elias, Satanás. Se você tentou Elias lá, eu já recebi o Espírito que tem sobrenome, e o seu sobrenome é lindo. Ele é maravilhoso e o seu sobrenome é lindo. É Consolador. Ele consola as nossas almas. Nesta hora, Jesus te consola. Jesus te alegra. Você vai sair daqui hoje e vai olhar no espelho. Veja se essa tristeza não saiu. Sairá. Já está saindo. E ele estava ali, no monte. Veja, estou no versículo 1 ainda. Meu Deus, já vou, não dá para pregar nem o resto. Está ótimo. E aí eu senti aquela glória. E quando eu clamei a Deus misericórdia, Ele compreendeu o meu medo. Mas quando estivermos lá no céu, diante de tanta glória, repare o que eu vou te dizer, porque é diferente essa fala. Lá no monte, sozinho, eu não poderia cair arrebatado. Eu tinha que cuidar dos meus afazeres, poderia cair arrebatado, mas
que voltar, trabalhar, banhar-me, alimentar-me. Porque os irmãos acham que Paulo disse acerca da nossa transformação, e que no que é mortal se revestirá de imortalidade, meus irmãos. Para isso. Porque um pouquinho, por alguns minutos, nem uma hora, eu já ia morrendo. Meu pai se reconciliou no último momento, antes de padecer, mas quando servia a Deus como diácono, ele era fiel. Em casa, orando com minha mãe, mas outra irmã, ele começou a sentir, ele sentia tanta glória, que ele ia desfalecendo. A minha mãe veio, mas a irmã, Senhor, tem misericórdia do meu irmão, tem misericórdia do meu pai, já ia morrendo, meus irmãos. Deus disse: Moisés, se tu me ver, tu morre, Moisés. O Daniel jejuou 21 dias depois, Jesus veio lhe apresentando com seus olhos como chama de fogo, com seus cabelos brancos como a neve, com seu roupão salpicado de sangue, com suas vestes talares. E Daniel já ia desmaiando. Então Deus reanimou Daniel. Daí o porquê do corpo glorificado. E o mortal se revestiu de imortalidade. Porque aqui nós falamos de língua. Já aconteceu de pregar a certa feita e acabava o culto, chama os irmãos para ser batizado, acabar o culto para poder a bênção apostólica. E os irmãos falando em língua, aqui já deve ter acontecido muitas vezes aqui, eu creio. Os irmãos em língua, chorando, se abraçando, e o mistério continuava, mas ia até meia-noite, 11 horas, daí os irmãos, cada um, como diz o pastor, cada um ia para a sua casa. Olha o que eu vou lhe falar e pense, junto comigo. Lá no céu, quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Ok. Quantos já foram renovados? Lá no céu, os irmãos que foram batizados sabem o que é ser batizado com o Espírito Santo. E o que é ser renovado pelo Espírito de Deus. Quantos não são batizados aqui? Vocês começam a buscar, vocês sabem que estão perdendo. É um mistério muito profundo, como diz o John, mano. Muito profundo. Profundo além do que você pode imaginar. Você ser batizado é você ser selado, é você receber uma carga sobre carga. Não é aquela carga sobre carga, aquele sobrecarregado de que Jesus falou para que ele pudesse aliviá-los. É uma carga sobre carga do Espírito de Deus na vida. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, em uma vigília, eu chorava compulsivamente, minhas pernas pulavam. Cheguei em casa outro dia, fui orar no quarto, Deus me renovou com línguas, com variedade de línguas. E é algo único que acontece conosco. Lá no céu, esse momento maravilhoso da qual nós vivenciamos quando somos batizados e renovados, lá, esta glória que recebemos no batismo do Espírito Santo, essa glória será contínua, eternamente. Pensa nessa glória em que sua boca solta as línguas e aquele fogo pega, ninguém te controla, você fica ligado completamente, porque o Espírito Santo está te batizando. Pensou então, isso contigo acontecerá no céu, eternidade. Você passará uma semana glorificando, sentindo gozo, mas não é glorificando cansado. Por isso, como o pastor disse aqui, se ninguém glorificar, lá existem 24 anciões que glorificam a Deus dia e noite. Você pensa, deve ser muito cansativo ficar dia e noite glorificando a Deus, mas você ainda não compreendeu que eles estão lá, porque lá eles estão diante de uma glória, eles dão glória, e cada glória que eles mandam é uma glória que eles recebem. Toda vez que eles digam glória, eles recebem glória, e uma glorificação convida uma outra glorificação. Quando essa outra glorificação se une com as outras duas, elas querem somar em 3, e o gozo vai se multiplicando cada vez mais, muito mais. Um amigo ex-viciado em crack diz assim: irmão, você é casado, você sabe o prazer que dá o homem quando está namorando com a sua esposa. É bom. Eu disse: o casado é bom. Agora pense no que
craqueiro viciado no crack está usando o crack, são centenas de vezes maior o gozo do crack do que o prazer entre um homem e uma mulher. Pois eu estou aqui para dizer para Satanás: o prazer que eu terei no céu eternamente é milhões de vezes maior que o prazer da cocaína, que o prazer do crack, do que o prazer do amor aos prazeres. Satanás tem raiva de nós quando nós descobrimos que servir a Jesus por prazer, não por dinheiro, porque por dinheiro muitos pregadores estão marchando para a sepultura e para o inferno. Eu oro para que esses pregadores se levantem e descubram o valor e o gozo e a recompensa e a bênção de falar por amor, falar por prazer de um Cristo indescritível, que não se dá para expressá-lo, não dá para explicá-lo, mas o que eu não consigo explicar, o que eu não consigo expressar, o que eu não consigo falar acerca desse Cristo, você é mortal e Ele é eterno, Deus Todo-Poderoso, você pode senti-lo, o que as palavras não podem expressar, explicar, o coração pode sentir. Sinta a presença de Jesus na sua alma. Glória a Deus, aleluia. Os loucos dizem que não é Deus, mas o louco do louco escarnece de Deus. E porque conspiram as nações e os povos estão em vão, os reis da terra se levantam em qualquer lugar do mundo que você se propuser falar de Jesus. Você não precisa mexer na religião de ninguém, lugar nenhum do mundo. Aliás, se tu for lá combater a religião deles, eles vão gostar de bater contigo. Mas se tu se propuser falar de Jesus, se prepara para sofrer perseguição. Você achar que os crentes estão perseguindo, os crentes estão sendo perseguidos porque o governo é de esquerda, Satanás não tem lado. Ele usa o político de esquerda, mas ele usa o político de direita, é só dar lugar para ele. Eu fui pedido de pegar no México, nos Estados Unidos, fui pedido de pegar na Espanha, em Portugal quiseram me pedir. Aonde eu for na terra, este nome incomoda o diabo. Porque os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Está aí em Atos capítulo 4. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, falando de Jesus. Este nome causa irritação nas pessoas. Há pregadores que têm vergonha de falar desse nome. Quando ele fala, quando ele fica Jesus e volta para Jacó, volta para Abraão. Porque é um nome diferente. Ou você o ama para falar dele, ou você não fala dele se você não ama, porque tu não terás graça, tu não terás inspiração. Os governantes se reúnem contra o seu ungido. Aqui o salmista, inspirado por Deus, também faz uma alusão da grande tribulação, quando as nações se reunirão contra Jesus no Armagedon, na grande tribulação. Dizendo: rompemos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Aonde você vai na terra, este nome segura o império, segura o grande, segura
suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Versículo 4: aquele que está entronizado nos céus se ri. Vocês não querem nada comigo? É? Não querem honrar meu nome? Não? Sacudamos de nós as suas algemas. Igrejas que resolveram sacudir as suas algemas. Nós não queremos tanta doutrina. Deus está assim, ó. O nosso ministério do Madureira, no ano 2000, eu fui servir como missionário em Sarapuí, interior de Sorocaba, testemunho verídico. Pastor Marcos, pastor do Madureira, hoje eu posso falar dele. Ele já foi para onde o diabo queria ele. Eu tinha um período de oração das 7 às 8. Ele chegou em mim certa-feira e disse: não ora muito não, irmão, porque os irmãos vão fugir da igreja. Se orar muito, os irmãos vão querer vir mais para o culto. Rompemos as suas cadeias, sacudamos de nós as suas algemas. Sabe o que é você estar de joelho dobrado e as pessoas chutar o seu pé e falar: fica de joelho na frente do corredor. Pensa no demônio dentro da igreja. Aí todo mundo senta e fala: vou ficar de joelho orando, porque eu gosto de vir para cá. A casa chamada casa de oração. Então eu vou orar, Satanás. Mesmo que ninguém queira mais, eu vou ficar de joelho no meio da multidão carnal. Você percebe as pessoas te pirraçando, te provocando, muitas vezes até o brilho. A vontade de ir lá e levantar e discutir. Aí você tem que sair, ir lá para o canto, para não bater boca com o diabo dentro da igreja. Tipo assim: ô Satanás, eu não vim falar contigo não, vou falar com Jesus, aí vou para lá. Porque o diabo vem disfarçado de ser humano. Como diz a irmã que ora comigo, é demônio de carne. Rompemos as algemas. Eu fiquei um mês, das 7 às 8, a mocidade tinha desfaleirado. E um mês, 12 jogos, estavam firmes louvando. Tinha de oração, não louvava mais, voltaram a louvar. O pastor era tão cheio do Espírito Santo, veja bem, que o irmão estava para morrer, como ele morria. Eu fui lá e orei na casa do irmão, o irmão morreu no outro dia. É só contar testemunho que glorifica a gente, né? Não, comigo aconteceu isso. Porque a coitada da irmã depois disse: manda lá a paz do Senhor para o missionário Alan. Diz para ele: muito obrigado, que veio o padre aqui, veio o pastor aqui, veio o missionário aqui. Eles não resolveram o problema, mas ele chegou e disse: Senhor, tu ressuscitou Lázaro com 4 dias. Esse homem não está nem morto. Se tu quiser, tu ressuscita. Mas se tu quer levar, leva ele. E dá descanso para essa coitada dessa mulher. A pessoa agradeça a ele, que Deus fez a obra que eu pedia, Deus fez, levou. Não ora muito não. Pastor Jaime, não. E nós orando. Eu lembro de uma dessas vezes que eu estava orando, de uma cadeira como essa, eu dobrado de joelho orando sozinho, olhar para trás ninguém orando. Eu comecei a sentir tanta glória, que eu suava o nariz, aquela glória, ele ficando fraco, ele não lavava o rosto. Meu Deus, me ajuda a lavar o rosto. Voltava para orar, glória, pagando o preço. Cidade pequena em Sarapuí, evangelizei umas 10 vezes com o irmão de quase 30 anos, coitado do sol comigo, entregando folha. Acabava de evangelizar a cidade, voltava a evangelizar a cidade outra vez. A igreja lotou da glória de Deus. Os irmãos me convidando para pregar aqui agora. Não, senhor, eu não vou ficar pregando aqui a curar que nem barata tonta, não. Eu sou homem de Deus. Se me mostrar, eu vou pregar. Mas a oferta é gota. Guarda para tu, miserável, porque eu não vou pregar por dinheiro, Satanás. Pastor Jaime pegou um casal lá, atrapalhado, colocou no fundo da igreja. O casal começou a levar coisa roubada. A polícia foi lá, então o ministério arrancou ele de lá e foi para uma igreja que não crê mais no Espírito Santo, não crê mais na Trindade, não crê mais nada. Da forma que ele estava quase morrendo, terminou de se assassinar, porque não quis mais orar. A igreja que não ora é um cemitério de vivos. Se uma igreja parar de orar,
vivo, não diz que vive, mas está morto. Aquele que está entronizado, rompemos as cadeias, vai romper as cadeias, sacudamos de nós todas as algemas, vai sacudir aqui. O que era pecado, continua sendo pecado. Mas nós chegamos ao cúmulo do ridículo de dizer aos irmãos, isso aqui que era pecado, agora é pecado não praticar. Isso é o cúmulo do ridículo. É a pessoa pedir para que a espada de Deus se volte contra ela. É a pessoa não ter certeza do que está falando, mas mesmo assim falar, porque está empolgado, porque está diante da plateia. No juízo final, a plateia não vai livrar a nossa pele se estivermos em falta com Deus. Daniel viu a escrita na parede, onde o rei observou a sentença contra ele. Meme, tequel, prazinho, pesado, forte na balança, e foste achado em falta. Aquele que está entronizado nos céus, sim, o Senhor zomba dele, gente. Será que Deus está zombando de mim? Quando ele me olha e fala, prega, mas tem um achado algo em falta. Será? Que Deus tenha misericórdia das nossas almas. Quem entrará no seu santuário? Os que têm as mãos limpas, que têm o coração puro e não têm a vaidade que possa amá-la. Então lhes fará na sua ira e no seu furor os confunde, dizendo: eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Eu lembro que criancinha, Assembleia de Deus do Brás, era tão diferente as coisas. Quando o irmão cometia algum ato errado, tropeçava, ele ia lá: pastor, tem misericórdia, me ajuda. Hoje, não é o irmão que era massacrado na época, que comete e continua. Hoje, são aqueles que deveriam dar exemplo, que estão como vitrine. Prostitutos, adúlteros, imorais. Época em que nosso ministério não era um balcão de negócio. Que Deus me mate se eu for radical. Claro que não sou radical. Mas minha avó dizia, Maria, minha avó dizia para minha mãe, a mãe do meu pai, minha avó dizia, Maria, falando do meu avô, Benedito tem um lado bom e o lado ruim. Mas sabe o que é triste, Maria? É que o lado ruim de Benedito é maior que o lado bom. A sujeira tomou conta dos nossos templos. Os nossos jovens não querem mais se apaixonar pelas almas. Não pensam em invadir a África, não pensam em invadir a América, não pensam em invadir a Ásia. Sabe o que eles querem? As catedraizinhas da igreja, porque todas as igrejas, é tudo linda. É, pastor? Tudo linda. Se os nossos pregadores ficarem rodando as nossas igrejas para pegar Mônica, etiquete, bulufa, já está bom demais. Nossa, meu Deus, meu coração dói por eles, porque eu os amo. Não vos deixeis enganar, de Deus não se zomba. Jesus nunca deixará nenhum homem fazer da sua noiva um balcão de negócio. Mas isso está acontecendo em nosso meio. Eu estou aqui colocando minha cabeça a prêmio, mas eu estou usado pelo Espírito de Deus, e o homem intrépido nas mãos de Deus não se preocupa com a cabeça, porque minha cabeça vai colar no meu corpo quando encontrar com o meu Salvador. Mas esta sujeira vai ter que sair do nosso meio. Ou sai do nosso meio a sujeira, ou
querido. Eu sei que eu estou falando, você acha que eu gostaria de vir aqui pregar isso a ponto do pastor Marcos puxar meu paletó? Tu acha mesmo? Versículo 7, proclamai o decreto do Senhor. E ele me disse, tu és meu filho, eu te gerei, pede-me, eu te darei as nações por herança, e os filhos da terra por tua propriedade. Tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Sabe quando a pessoa quer pagar para ver? Eu vou pagar para ver. Vou pagar para ver. Ou nós olhamos para Jesus e deixamos o homem de lado e oramos para que Deus os levante novamente como ministro, como nos começos, cheios e intrépidos pelo Espírito de Deus, ou nós cairemos no mesmo buraco. A Bíblia diz, aquele que vê um cego errar o caminho e não avisa, peca também. Nós estamos orando para que o reavivamento, para que o avivamento seja soprado em nosso meio, mas enquanto não houver profeta do Senhor para botar a mão no furunco e arrancar o furunco fora com coragem e valentia, o diabo vai alastrar que nem doença com aquela canquinha desgraçada. O pecado vai tomando conta de tudo. Ninguém quer orar mais, ninguém quer jejuar mais. Estão todo mundo na praia de sunga e de biquíni, colocando nas internet. Estão todo mundo nos estádios, muitas vezes bebendo cerveja junto com os corintianos lá no Itaquerão. Está todo mundo viciado em novela e às vezes até pornografia. É ministro do Senhor, tocando de mulher como eu toco de calça. Toda hora é o divórcio, é o adultério, é a prostituição, é a nojeira, é a imundícia, o pecado tomando conta. Satanás tem que saber que enquanto o Espírito Santo estiver nessa terra, ele não vai dominar a casa do Senhor, porque nesta casa tem a presença de Deus, e aonde a presença de Deus, aleluia. Irmão, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Quando Davi viu Saul, Deus já havia rejeitado. Olha o que eu vou falar aqui. Você pensa que eu quero atacar alguém, ser mal educado? Eu sou obediente, sempre fui. Eu sou obreiro Madureira. Eu sei o meu lugar. Não é porque eu sou profeta de Deus. Tem profeta, mas não tem. Atos 19 diz que as filhas do irmão lá eram profetas. E já havia profeta de Atos. Como é que tem profeta? Eu leio a Bíblia. Os teólogos ficam na internet. Tem profeta, mas não. Atos 19, cheio de profeta. Olha o que eu vou dizer. Não, irmão, a unção que está lá de Saul. E Davi disse, não, longe de mim, jovem. Eles dizem para a gente, tocar no ungido de Deus. Deus tirou Saul. Quem disse que eu quero lugar de Saul? E quem disse que eu sou Davi? Deus não tirou Saul, nem eu quero tirar. E quem disse que eu estou falando com Saul? E quem disse que eu quero ser Davi, que eu sou Davi? Eu sou Natan. Aleluia! Tu acha que os homens de Deus não devem ser divertidos? Olha para Natan e fala isso para Natan. Natan, não vai pegar para Davi não. Sai fora, Carlos. Sai para lá, demônio. Ô Davi, chega para cá, Davi. Pois não, Natan. Pode baixar a cabeça que agora é homem de Deus. Eu vou morrer já. Tu está com pilantagem, está com cachorrada, Davi. Você vai ver espada entrar na tua casa, Davi. O Davi não se prega, não? Se prega ou não prega? O filho de Deus. Será que Saul era mais ungido que Davi, querido? Não era, né? O Saul Deus colocou por teimosia do povo. Davi, Deus colocou. Segundo o coração de Deus. Deus falou, Natan, vai lá e entrega esse leão para Davi e manda ele segurar esse rojão agora aí. Será que Natan queria o mal de Davi? Será que Natan torcia, se alegrava com a sua queda, com o seu problema? Não, mas Natan era um ministro, uma labareda de fogo. E quando Natan falou, Davi foi se humilhar. E quando Davi foi se humilhar, Deus não retirou de Davi o Espírito Santo. Irmãos, nós não podemos perder o Espírito de Deus. Tu os exerces com vara de ferro, tu os
vaso de oleiro. Jeremias foi convidado para visitar a olaria. E o que Jeremias viu lá da olaria não é coisa bonita de se ver, não. Eu não gostaria de ser quebrado por Deus. Eu quero dar de glória em glória como Abraão. Sim ou não? Quantas vezes cansado sem poder ficar de pé, minha esposa está de prova. São dois bebês que vou colocar a gradinha aqui, querida. Mas eu preciso ir para o monte. Digo, não me mande mensagem hoje, pelo amor de Deus. Ou eu atendo as suas mensagens e nós perdemos a bênção de Deus na nossa casa. Eu esqueço o mundo e fico só com Ele. Só com Ele. Não é por vaidade, não é por glória, não é por interesse. É porque eu sei que Ele é o meu esconderijo. E habitando no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente me descansará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você não ora por esporte, você ora porque precisa. E acaba com essa oração de 10 minutos, de 20 minutos. Tu vai ter que gastar tempo, gastar horas. É 1 hora, é 2 horas. Tu vai ter que andar orando 24 horas até tu estourar a bolha da carne, a bolha da potestade, a bolha da confusão, a bolha das dívidas, a bolha da mentira, a bolha do pecado. Tu vai estourar essa bolha, tu vai penetrar o mundo espiritual, tu vai adentrar junto de Jesus, tu vai estar cara a cara com Ele, tu vai beijar o seu rosto, tu vai sentir o seu amor. Tu seja com vale de ferro, despedaçará como um vaso de oleiro. Portanto, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Como que o juiz da terra vai se deixar instruir se não há quem instrua? Fui pregar em Portugal, dá um juiz de direito. O irmão falou, ele está falando, fuma demais, perdeu a voz. Eu falava com ele, ele disse que estava para mim a sua resposta. Dada feita, ofereci uma Bíblia para ele e um livro meu. Ele disse, eu só leio livros de leis. Juiz, rico, seu filho trabalha na ONU. Eu disse, o senhor só lê livro de leis? Eu apresentei a Bíblia e disse, isso aqui é uma lei. Ele disse, só livros de leis e direito. Esse é o livro de leis e direito. Leis que talvez o senhor não conheça, e direitos que o senhor tem, talvez não saiba que tenha. Direito de ser perdoado, direito de ser curado, direito de ser salvo, direito de escapar do inferno, tu tem direito de ir para o céu. Eu terminei de pregar para ele, ele olhou para mim e disse, e fez assim. Ele é muito lindo, eu vim aqui dizer, eu fui pregar para um rico lá em Portugal, e ele me recebeu e foi salvo. Não foi isso que aconteceu. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. Veja essa minha pregação exagerada, gente. Irmão, para que tanta emoção? Para que tanto exagero? É para servir com temor e com tremor. É para que eu pregue tremendo. É para que eu diga sobre ele tremendo nas bases. Olha aqui, para terminar. Alegrai-vos com temor. Beije o filho para que não se irem. E pereçais no vosso caminho, pois em breve se inflamará sua ira. Olha aqui, entenda esse versículo. Não está falando de beijar o filho. Não vai beijar o filho na terra. Está falando de Jesus. Porque, entenda, olha o final. Beijai o filho para que não se irem. O filho não fica nervoso. Aí continua. E pereçais, aí fala de nós, pereçais, plural, no vosso caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. A ira de Jesus. E bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Está falando de Jesus. Você vai entrar diante dele até beijá-lo. Quando ele estiver olhando para você dizendo, vacilou, te pego agora na curva, Senhor, estou já indo beijar. Beije o filho para que não se ire. Um filho rei, filho de rei, mas que o rei fez dele rei, filho de rei.
querem beijar Jesus nessa noite? Gostaria de beijar Jesus? Vamos orar. E nessa oração vamos dizer a Jesus que desejamos beijar o seu rosto. E não só beijá-lo, mas abraçá-lo. E não só abraçá-lo, mas proferir a Ele palavras de amor, dizendo a Ele: mestre, eu te amo. E se porventura você não ama o suficiente para dizer essas palavras, você dirá: me ajuda a te amar, porque o que eu mais desejo é te amar, Jesus. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que é minha. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sentados mesmo, inclina a sua cabeça. Senhor Jesus, nós estamos nessa noite, Senhor, só para beijar o seu rosto. Nós queremos beijar a sua face, a maçã do seu rosto, e te abraçar. Dizer ao Senhor que Tu és bom, que por muitas das vezes esquecemos de fazer essa declaração de amor. Mas diante de 8 bilhões de habitantes, nós cremos que o Senhor está nos ouvindo. Eu falando alto, os irmãos falando baixo. O Senhor não olha a nossa aparência, mas o Senhor julga o segredo dos nossos corações. Nós queremos dizer que te amamos. Jesus, eu particularmente, diante de todos, quero dizer que te amo. Também quero dizer que te adoro. Te adoro porque Tu és Rei e Senhor. Te amo e te adoro. Te amo e te adoro. Te adoro e te amo. Te amar me faz sentir muito feliz. Não dá para imaginar e aceitar a ideia de uma vida sem te amar. Quero te amar até encontrar-me contigo. Então, cara a cara, como o Senhor é, eu te verei. Eu quero olhar nos seus olhos nesse dia e dizer: não precisa me dar nada, Senhor. Só me dê minha honra de estar junto a Ti. Então direi, face a face, direi: mestre, eu te amo, mestre. Sempre te amei. E agora estou junto a Ti e vejo que Tu és muito bonito. Tu és maravilhoso. Será que pode encerrar já? Obrigada a Deus. Aleluia.